Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. Aqui, como nós ainda não temos o telão, não dá para todos acompanharem no telão. Então nós esperamos que todos os irmãos encontrem na sua Bíblia para podermos fazer a leitura. Amém? Todos encontraram? Amém. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de vós é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Podeis nos assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos diante de uma palavra que vai falar acerca da fé. E aqui nós temos distinto a fé do profeta Eliseu e a fé do moço do profeta Eliseu. A fé desses dois homens, ela vai ter parâmetros diferentes, ela vai ter medições diferentes. E esta fé, ela não é baseada por causa do cargo que um tem e o outro não tem. Porque se é para falar de fé de um moço, de um ajudante, nós podemos muito bem citar Josué. Josué era o ajudante de Moisés. Moisés subia ao monte para falar com Deus. Josué ficava lá embaixo, no topo da montanha. Moisés ficava 40 dias no monte. Josué estava lá embaixo, fazendo a função dele de apenas um ajudador. Mas a fé de Josué, ela foi um destaque tão grande aos olhos de Deus, que quando o Senhor recolhe Moisés, ele entrega a autoridade, a liderança nas mãos de Josué para ele continuar fazendo a obra do Senhor. E ele ainda diz para Josué: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então a diferença de uma fé ser maior ou menor não significa porque um é pastor e o outro é um membro. Não significa que porque um é missionário, o outro é apenas alguém que é membro da casa do Senhor. A fé não é pautada nisso. A fé de Eliseu, ela não é maior porque ele é profeta. A fé do moço, ela não é menor porque ele é um moço, ele é um ajudante, ele é um serviçal a serviço do seu patrão.
espiritual. Não dá para ter uma grande fé pautada em coisas da terra. Não dá para ter uma grande fé, eu vou ser curada se eu tomar esse remédio que o médico passou, se eu fizer os exames, se eu seguir toda a orientação médica, então eu serei curada. É uma fé pautada nas coisas naturais, nas coisas desta terra. Mas a fé de Eliseu, ela é uma fé que não é pautada nas coisas desta terra. A fé dele é uma fé que transcende, é uma fé de alguém que foi tão trabalhado pelo Espírito do Senhor, que desta terra ele já não espera mais nada. Ele apenas crê no Deus do impossível, no Deus todo-poderoso, naquele que promete e não falha, naquele que fala e não volta atrás da sua palavra, porque ele é o todo-poderoso. A fé de Eliseu, ela é pautada num relacionamento com Deus. Quando o seu mestre Elias foi ascendido aos céus, foi tomado numa carruagem de fogo e foi levado por Deus, o pedido que Eliseu fez era que houvesse sobre ele porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então o que habita em Eliseu é o Espírito que estava sobre Elias. No Antigo Testamento não se falava em Espírito Santo, mas se falava em Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, e então ele profetizava, e então ele determinava o que era necessário ser feito naquela nação. O Espírito Santo estava lá trabalhando no Antigo Testamento com o nome de Espírito do Senhor. E Eliseu, ele olha para Elias, ele vê que Elias tem obras, Elias tem palavra, Elias tem caráter, Elias faz a obra, Elias não teme homem, Elias não teme rei, Elias não teme exército, Elias não teme nada desta terra. Então Eliseu, pautado na fé de Elias, ele diz: eu quero a mesma fé que ele tem, o mesmo Espírito que opera sobre ele, mas tem um porém: eu quero dobrado, eu quero porção dobrada sobre a minha vida. Porque Elias entendeu que fé, que poder de Deus não é coisa natural, não é coisa desta terra, não dá para comprar em algum armazém da esquina, não dá para adquirir com alguém desta terra. Tem que descer do Todo-Poderoso, tem que partir das mãos de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor concedeu a Elias este pedido, porque ele cumpriu os requisitos. Elias ainda tentou desvencilhar, dizendo: fica aqui, porque eu vou lá e já volto. Mas a promessa era: se me vires ser tomado pelo meu Senhor, então receberás o teu pedido. Muitas das vezes nós pedimos algo ao Senhor, e nós sabemos pela palavra e pela profecia e pela palavra profética que para adquirir o que foi prometido é necessário permanecer firme, é necessário insistir, persistir, é necessário continuar fazendo, ainda que nossos olhos naturais não enxerguem aquilo que estamos pedindo. E o que acontece conosco é que muitas vezes pedimos algo e diante da primeira dificuldade paramos de orar, paramos de pedir, paramos de acreditar, falamos que Deus não é conosco, não confiamos que vai acontecer. Mas a fé que nós estamos falando aqui é de uma fé que crê no impossível, porque fé é isso. Acreditar no que eu posso ver não é fé. Acreditar no que já está assinado não é fé. Fé é eu crer no que não existe, na saúde que não tenho, no emprego que não veio, é eu crer numa cura que a medicina disse não tem jeito. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que não existe como se já existisse. Glória a Deus! E essa fé de Eliseu é pautada no seu relacionamento com Deus. Eliseu, ele cria no que não existia, como se já existisse sobre a sua vida. Porque Eliseu, ele era um fabricante de milagres. Diante da necessidade
necessidade de um povo, diante da necessidade de uma nação, ele orava e acontecia, ele orava e Deus mandava, ele orava e o milagre vinha, porque ele tinha relacionamento com Deus. No versículo que nós começamos a ler, versículo de número 8, nós vamos ver que o relacionamento de Elias com Deus era tão grande, que enquanto o rei da Síria estava projetando os seus ataques a Israel, Deus estava lá na tenda de Eliseu, dizendo: ó Eliseu, cuidado, não passa por este caminho, não vá por este lugar, cuida de passares por ali, porque o rei da Síria está tramando contra Israel. A intimidade de Eliseu era assim: o inimigo tramava e Deus revelava. O inimigo estava armando ciladas e armadilhas para derrubar o seu povo, mas Deus estava revelando ao ouvido do povo, ao ouvido do profeta, aquilo que o inimigo estava tentando fazer. Esse era o relacionamento de Deus com Elias. O inimigo tramava, Deus ia lá e revelava: cuidado, não passa por ali, não faça isso. E o profeta, ele ia até o seu rei, o rei de Israel, e dizia: olha, assim e assim está tramando o rei da Síria. E o rei da Síria, ele era afugentado pelo exército que ele queria pegar, ele era descoberto, ele era desmascarado, e ele estava ficando muito bravo com isso. Ele estava ficando muito nervoso com isso, porque essa é a função do adversário. Quando ele arma ciladas e armadilhas para nós, ele dá risada, se alegra, se embebeda, faz festa e dança. Mas quando Deus revela que o adversário está bramando como um leão, e o crente consagra, o crente se prepara, o crente se santifica, o crente se entrega diante do Todo-Poderoso e Deus o guarda, o adversário fica furioso, porque ele não aceita a derrota, ele não aceita perder. Mal sabe ele que já é mais do que derrotado, e o povo de Deus jamais será derrotado, porque o seu Deus não perde batalha. Glória a Deus. O rei da Síria começa a ficar desconfiado. Tem espião no nosso meio. Alguém está levando notícia pro profeta. Alguém está contando pro rei de Israel o que está acontecendo no nosso acampamento. Quem é o espião entre nós? E sempre vai ter alguém para dizer a verdade, até onde se pratica a mentira. Vai se levantar um moço, um servo, e vai dizer: não, Senhor, não tem ninguém traindo o Senhor aqui não. O que acontece é que em Israel tem um Deus. E em Israel tem um Deus que revela. Enquanto o Senhor está traçando o plano de guerra, o Deus deles está desfazendo o que o Senhor tem preparado para eles. Aí então o rei da Síria, ele vai então mudar a estratégia. Não está dando certo encurralar o povo, não está dando certo invadir, não está dando certo os meus propósitos, então agora eu vou atrás do profeta. Agora eu vou buscar um profeta. Onde é que está o profeta para eu ir atrás dele? Muitas das vezes os servos do Senhor são perseguidos pelo adversário e ficam desesperados, atordoados, ficam até desconfiando se Deus é com ele ou não. Mas olha aqui, que muitas das vezes o adversário vem contra as nossas vidas para revelar a grandeza do Deus que nós servimos. Deus quer revelar a sua grandeza para essa nação, e muitas das vezes eu e você faremos parte deste projeto, deste plano. Descobrindo aonde está o profeta, o rei então manda lá, não um exército como o Dantes ele fazia, mas agora vai os cavalos, agora vai os carros de guerra, agora vai os cavaleiros armados, agora vai todo o pelotão de reserva, vai todos eles contra o homem de Deus. E eles se acampam ao redor do acampamento aonde está Eliseu, seu moço, aonde eles estavam. Aquele grande exército
exército se coloca ali. Era muito cedo ainda, e aquele moço, ele está se levantando para fazer as suas atividades diárias. Esse moço não é Geazi. Geazi, que antes era o auxiliar de Eliseu, que antes estava ali trabalhando com Eliseu. Quando Naamã veio para ser curado, naquele momento ele perde o seu posto, ele perde o seu lugar, ele perde a sua fé, porque quando ele vê a cura que Deus faz, ele vai tentar ganhar recompensa, ele vai lá pedir presentes, ele vai mentir dizendo: olha, o homem de Deus quer os presentes que você trouxe. E ele, Geazi, ele fica leproso, e leproso não pode trabalhar na obra do Senhor naquela época, naquele tempo. Era uma doença que simbolizava o pecado, a sujeira, a imundícia. Não podia fazer parte do serviço sacerdotal. Então este moço já não é Geazi, é um outro jovem, é um outro aprendiz, é um outro alguém que o Senhor está levantando para ser um aprendiz da palavra do Senhor. Mas a fé dele ainda é pequena, a fé dele ainda precisa ser aperfeiçoada, ele ainda precisa adquirir experiência com Deus e a sua fé ser trabalhada no Senhor. Quando ele vê aqueles carros, aqueles cavaleiros, aquele exército, as armas todas apontadas para o arraial, ele se desespera, ele dá um grito, ele dá um pulo, ele chama o Senhor, o Eliseu, seu Senhor, e diz: ai, meu Senhor, o que será de nós? Nessa oração ele está dizendo: estamos perdidos, estamos derrotados, olha o tanto de exército que está ao nosso redor. O Senhor nunca trabalhou com quantidade, o Senhor nunca trabalhou no meio da multidão. A única vez que nós vemos a multidão sendo ouvida é a vez que a multidão foi incitada para crucificar o Senhor Jesus. De todas as outras vezes nós vamos ver o Senhor sempre selecionando no meio da multidão. De um povo Deus tira um povo, de um povo Deus capacita um povo para crer mais, trabalhar mais na sua obra. Nós vemos que no caso de Gideão, ele sai com 32 mil homens, já é pouco para a batalha que teriam que enfrentar, mas eles chegam lá na frente com apenas 300 homens. Mas eram 300 que tinham trombeta, eram 300 que tinham tocha acesa, eram 300 que gritavam e o milagre acontecia. Então Deus não precisa de uma multidão, de uma igreja cheia, Deus não precisa de muitos fazendo o seu querer, não. Ele só precisa daqueles que têm vontade de fazer a obra. Ele só precisa daqueles que creem no incrível, que creem no impossível, que esperam algo extraordinário de Deus. É só isso que o Senhor precisa. Mas aquele moço, ele vai olhar a quantidade, ele vai olhar a qualidade daquele exército, e ele vai ver que tem carro, tem cavaleiros, tem cavalos. Não era todo o exército que tinha cavalos. Cavalos era uma ferramenta de guerra, mas era caro. Tinha que ir, não era qualquer um que sabia treinar os cavalos para a guerra. Então não era qualquer exército que tinha cavalos. O moço, ele vai olhar e vai ver apenas isso, apenas a aparência, apenas o volume, apenas o espetáculo que o adversário ele quer fazer. Mas quando Eliseu, ele sai de dentro da tenda e ele vê o que está acontecendo, automaticamente Eliseu, ele não tem uma visão carnal dos homens, dos soldados, dos cavalos, dos carros, da força daquele exército, mas Eliseu, ele tem uma visão espiritual. Ele vê um exército divino, um exército de Deus, que está ao redor deles, os protegendo daquele exército de homens. Toda vez que o ser humano tentar guerrear com Deus, quem será o vencedor? Eita! Deus, ele sempre vai prevalecer em todas as batalhas que ele entrar. Deus, ele sempre vai prevalecer nas batalhas, mesmo quando ele não está pessoalmente. Ele manda um anjo apenas do Senhor, passa por todo o
Mas aí era necessário trabalhar a fé daquele moço. Aquele moço precisava amadurecer, precisava crescer espiritualmente. Ele precisava entender que o Deus que eles estavam servindo não é um Deus de brincadeira. Então Eliseu faz uma oração: olha, Senhor, eu te peço que os olhos desse moço sejam abertos. Glória a Deus. Às vezes o que precisa para a gente ganhar uma batalha é apenas ter olhos espirituais abertos. Parar de olhar que o gigante é grande, parar de olhar que o adversário está afrontando, parar de enxergar que existe uma multidão de pessoas contra nós, parar de olhar que o mundo inteiro está contra nós, estamos perdendo essa peleja. É necessário abrirmos a nossa visão espiritual e contemplarmos o que é que Deus está fazendo por nós, o que Deus pode fazer por aquele que nele espera. E os olhos do moço, eles foram abertos, e aquele moço, ele vai contemplar. O Senhor, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse é o exército que Deus manda para aqueles que estão em peleja: carros e cavalos de fogo, carros e cavalos para a peleja. Se for necessário, Ele manda anjos. Se for necessário, Ele manda o seu exército celestial guerrear por crente na terra, para fortalecer a minha e a tua fé. Aquele jovem, ele tem os seus olhos abertos e ele vê, ele contempla carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Quando nós contemplamos uma visão assim, de vida celestial, o adversário que nos rodeia vai parecer tão pequeno. Só que a gente pensa que isso é tão próprio de Eliseu, porque Eliseu era homem de grandes milagres e grandes prodígios e grandes proejas. Mas não, isso é relatado para que eu e você tomamos posse daquilo que nos é também devido. Se estivermos numa guerra espiritual, numa afronta do adversário contra a nossa vida, numa investida em que Satanás está entrando, atentando o nosso lar, abra os seus olhos espirituais, e os seus olhos serão abertos, e você vai contemplar o que Deus está fazendo para você não perder esta guerra, o que Deus está preparando, quais são as armas de Deus para com as nossas vidas, para nós vencermos o adversário. Não houve luta e não houve guerra, nem de Eliseu com aquele exército e nem dos carros e dos cavalos de fogo. Eliseu apenas faz uma oração: Senhor, que eles fiquem cegos. E todo aquele exército que rodeava o acampamento perderam a sua visão, não enxergavam mais. Como é que o inimigo vai empunhar a espada e atacar alguém sendo cego? Como que ele vai conduzir um cavalo sendo cego? Como ele vai conduzir um carro sendo cego? O Senhor, Ele mandou uma cegueira sobre todo aquele exército, e eles foram conduzidos até a presença do rei de Israel. Quando o rei de Israel vê aquele exército cego, fragilizado, dominado pelo poder de Deus, ele então quer crescer, ele então quer mostrar o seu poder de rei. Foi o que foi orado aqui, o espírito do governador. Porque algumas vezes a pessoa tem poder em alguma área, em algum determinado lugar, ela tem algum poder, alguma autoridade, então ela quer pisar nos outros para determinar que é realmente poderosa. E quando o rei de Israel, ele quer liquidar com os seus adversários, Eliseu vai dizer: não. Quais desses soldados aqui você capturou? Eita! Não capturou nenhum? Então não vai matar nenhum. Pelo contrário, você vai dar água, vai dar pão, vai alimentar o exército, e pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar para o seu reino. Com essa atitude, a
Síria, ela deu um grande tempo de trégua para Israel, e eles não voltaram mais a atacar Israel. Porque quando Deus opera, quando Deus trabalha, quando Deus nos dá a estratégia correta para vencermos o inimigo é quem foge de nós. Não é correto o crente viver a vida toda correndo do inimigo. Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo do capeta. Nem falo esse nome para não atrair coisa ruim, mas a palavra vai dizer que o lugar do adversário é debaixo dos nossos pés. Não é nós que temos que correr dele, é ele que foge de nós quando estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, quando estamos santificados da palavra do Senhor. A nossa fé é uma grande estratégia que Deus nos deu para vencermos batalhas espirituais. Batalhas espirituais não se vence brigando, não se vence xingando, não se vence guerreando carnalmente. Batalhas espirituais se vence de joelho no chão, com a cara no pó. Batalhas espirituais se vencem com a nossa fé fortalecida, crendo no invisível, crendo naquilo que ainda não existe, como se já existisse. Esse é o nosso Deus. Essa é a estratégia que Deus tem para a sua igreja, e esta é a fé de Eliseu. Eu tenho certeza que aquele moço nunca mais foi o mesmo. Eu tenho certeza que aquele moço, a partir daquele momento, ele adquiriu uma confiança, ele adquiriu uma certeza, uma convicção das coisas celestiais, e que ele mudou o seu comportamento diante das suas obras. E assim é a igreja do Senhor. Diante dos desafios que nós vencemos, a nossa fé precisa crescer. A gente não pode regredir espiritualmente. A gente não pode desanimar, porque isso é uma prova de que a nossa fé está fraquejando. Mas nós precisamos evoluir espiritualmente, crescer. Cada batalha vencida é um degrau de fé e esperança que nós subimos para estarmos mais perto de Deus. Assim o Senhor cuida da sua igreja, assim o Senhor cuidou de Eliseu, cuidou daquele moço, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Que Deus abençoe a amada igreja, e que o Espírito do Senhor continue falando melhor a cada coração.